Na santa reverência que estamos, porque estamos diante de Deus, abra comigo, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, seguindo a nossa série em 2 Tessalonicenses, abra no capítulo 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, os 5 primeiros versos, de 1 a 5, portanto, eu gostaria que você separasse com seus olhos. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, de 1 a 5. 2 Tessalonicenses 3, de 1 a 5, diz assim a Escritura Sagrada. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Essa é a palavra do nosso Deus, inerrante, infalível, capaz de nos ensinar, que o Espírito Santo nos ensine. O que você está vendo é o caminhar realmente final da carta. A primeira palavra traduzida no verso 1 é corretíssima, isso mesmo, finalmente. Ele encerra os assuntos, mas pede oração. É isso que Paulo faz. Primeiro, Paulo aqui orou agradecendo pelo que o evangelho pregado aos Tessalonicenses fez com eles. No capítulo 2, o finalzinho, nós vimos semana passada, de 13 a 15. E aí, eles foram transformados, aqueles irmãos de Tessalônica, salvos pelo evangelho, e eles deveriam permanecer no evangelho. Muito bem. Quando Paulo começa aqui, esse capítulo 3, caminhando então para a finalização da carta, Paulo pede a mesma coisa agora para ele e para os seus companheiros do pastorado, da missão. Ele orou por eles, os irmãos tessalonicenses, pede agora por ele e sua equipe. O verso 1 coloca com clareza o porquê ele está pedindo essa oração. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vocês. Irmãos, qual é a única importância em nossa vida? Qual é a única? É o sentido de sermos cristãos. É vivermos para Cristo e por Cristo, pertencermos a uma comunidade chamada igreja, aprendermos tanto e tanto da palavra de Deus. Para que exatamente isso? É para cumprirmos um único objetivo: obedecer a esse Senhor naquilo que lhe dá glória e o que o glorifica plenamente. É que a verdade de quem Ele é, do seu projeto eterno, isso precisa ser vivenciado e propagado por nós. Ele que veio nos redimir e salvar pecadores, e nós devemos continuar propagando, falando isso com o nosso testemunho e com o ensino da palavra. Por isso que o pedido de Paulo não é algo apenas particular, algo especial, algo somente para aqueles pregadores, aqueles missionários, aqueles ministros do evangelho como ele. Não, é para que todo o crente faça esse pedido. Na nossa vida, nós precisamos verdadeiramente que o Senhor nos use para a propagação da sua palavra, para a glorificação da mesma, vivenciando-a e ensinando-a. Nós precisamos disso. Foi dada a ordem a todos nós cristãos:
Lembremos, proclamemos o Evangelho a toda criatura. É para isso. Não tem outras razões, não tem outro porquê. Tudo é, portanto, uma maravilhosa oportunidade, ou como eu costumo dizer, é uma boa desculpa para vivenciarmos a vontade de Deus. E veja, o objetivo é para que aquilo que aconteceu com os Tessalonicenses, isto é, a sua conversão, a sua salvação, isso ocorra nas nossas vidas e nas vidas das pessoas ao redor. A transformação da vida deles, agora eles tendo se tornado cristãos, eles deveriam ansiar ver isso em outras vidas. Por causa do quê? Ou através do quê? O fruto do Evangelho. Verem mais filhos de Deus continuando a acontecer com outras vidas, com outras almas, a conversão que aconteceu com eles. Você precisa priorizar isso. Eu amo o entendimento bíblico de que depois que o Senhor nos converteu, nós não vivemos mais para nós mesmos. Aliás, é um ensino bíblico. Vivemos para o Senhor. O que isso significa? Não tem mais vida particular, no sentido de meu projeto, meu desejo, o que eu quero para mim. Não. É o que o Senhor quer com isso. Como eu vou glorificar e testemunhar a partir disso? Vai ver que é por isso que os ímpios, os ainda rebeldes contra o Senhor, ficam assustados com a comunidade igreja, com pessoas preocupadas com a vida das outras, querendo saber como você está, como está a sua caminhada no Senhor. Eles devem ter ojeriza mesmo de pessoas vão se meter, vão dizer o que eu decido está errado, não agrada a Deus. Bom, muitas vezes algumas vezes nós fazemos isso, mas nós sabemos que a palavra de Deus sempre renova a nossa mente, a nossa direção. Não. A minha vida é para glorificar ao Senhor. Nós somos pequenos cristos. Na continuidade desse pedido de oração que mostra a razão principal da nossa vida, vem na sequência verso 2, Paulo dizendo: e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Irmãos, tanto a vida cristã como o seu propósito principal, que é a proclamação do Evangelho, não será algo fácil de realizar. Nós sabemos disso, nós vivenciamos isso. Mas é muito bom sempre ser relembrado, como Paulo aqui nessa situação pede em oração para os Tessalonicenses clamarem a Deus por eles, por causa dessa realidade. E Paulo aqui está pedindo oração exatamente para que eles recebam a liberdade de estarem livres de perseguição, para poder correr e o maior número possível de pessoas ouvir do Senhor. E ele coloca que essa perseguição ou essa dificuldade viria da parte de homens perversos e maus, pessoas com má índole. Claro, pecadores não redimidos, mas que iriam ser obstáculos. É dessa forma que Paulo diz, é desse jeito que ele coloca as palavras. Porque nem todos vão crer, nem todos receberão fé salvadora, porque oposição ao Evangelho sempre aconteceu, queridos, sempre. Tanto no ensino da Escritura, no tempo passado, como ao longo da história cristã, sempre, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, embates, dificuldades e obstáculos. E não será diferente hoje, nem no futuro, até o dia do Redentor. Aliás, para nós isso não deve ser o empecilho, o desânimo. Você já sabe a história. Você já sabe o que acontecerá, mas você sabe o que o Redentor faz com você enquanto essa caminhada de transformação e testemunho nesse mundo ocorre. Então, essa oração, esse pedido de oração do verso 2, deve ser feita por nós hoje, com o mesmo rogar contínuo de Paulo aos Tessalonicenses, que já faziam isso, nós também crentes de outras épocas. Nós devemos constantemente pedir para que, 3 coisas, não desanimemos em vivermos pela fé e em vivermos de acordo com a palavra de Deus.
Em segundo lugar, oremos para não desanimarmos de proclamarmos o Evangelho, de fazermos discípulos e desejar que a nossa igreja cheia, fique lotada de pessoas convertidas. E em último lugar, devemos orar, não para desanimarmos, mas para não desanimarmos em fazermos trabalhos a partir da igreja, para que o Evangelho chegue alcançando pessoalmente, ou via internet, ou de qualquer outro meio lícito, as almas que o Senhor quer resgatar, a fim de vermos essas vidas se renderem aos pés do Senhor e nós rendermos louvor a Ele. Olha o verso 3. Todavia o Senhor é fiel, e Ele vos confirmará e guardará do maligno. Acabamos de ver o pedido por conta da dificuldade de pessoas que não iam crer, de obstáculos humanos, de perseguição. Mas aonde está a base dessa sua contínua fé em pedir e trabalhar? Eu sempre lembro de Neemias. Eu orei ao Senhor e disse ao rei. Oração é ação. Porque oração significa que eu confio no Senhor, espero o seu propósito, eu faço a sua vontade e eu creio no que Ele diz. E é isso que Paulo relembra. Há um grande ânimo, há uma verdadeira motivação que nos impulsiona a fazermos uma oração assim. E podermos executar o que estamos pedindo nessa nossa oração. É o grande ânimo e motivação que vem de, apesar de pessoas infiéis, pessoas que não receberão a fé salvadora, apesar delas fazerem oposição a nós e ao Evangelho de Cristo, o grande ânimo, o grande contraste é de que o Senhor é fiel. Há pessoas infiéis, infelizmente, mas o Senhor é fiel. E Ele nos confirma que somos dele. Ele nos confirma o seu projeto conosco de vivermos e proclamarmos o seu Evangelho. E não apenas isso nesse verso 3, preste atenção, mas Ele nos guardará. Essa palavra que Paulo usa é no sentido de proteger realmente, blindagem, que nem Satanás pode pôr a mão. Aliás, é interessante em Colossenses 3, Paulo fala que nós estamos escondidos em Cristo e Cristo escondido em Deus. A ideia do grego é essa. Então, se Satanás tocasse em nós, Satanás ia ter que ser convertido, ia ser um diabo salvo, porque se ele tocasse em nós, ele ia tocar em Cristo, e tocar em Cristo é ser transformado. Eu lembro dessa ilustração de um pastor americano há muito tempo, num dos congressos da Fiel. E ele, um pastor americano daqueles bem assim tradicionais, fala assim: se Satanás pudesse tocar em nós, ele ia ser um Satanás convertido, aleluia, e começou a saltitar no púlpito. Pense aquele bando de presbiteriano e batista olhando aquilo lá. Mas ele disse: eu estou me referindo ao nível de proteção que Deus nos dá. E esse texto relembra isso. O próprio Deus, o próprio Cristo nos guardará do maligno. É isso mesmo, nos protegerá de todas as ações malévolas do diabo. Ele tenta, ele arma ciladas, ele pode de alguma forma utilizar as pessoas infiéis para desanimar você, mas no final o Senhor te guarda. Porque o que Satanás mais quer é nos desviar com as suas ciladas, criar obstáculos para nos impedir de crer na palavra do Senhor. E, portanto, não crendo nela, não teremos a coragem de propagar aos outros, de ensinar aos outros aquilo que nós não temos, na verdade, confiado e não queremos viver por ela, pela palavra. Por isso que é um engano achar que Satanás, que tem muito poder sim, que é o pai da mentira sim, que é o nosso acusador, o grande enganador e totalmente o antagonista a Deus, eu repito, é um engano achar que ele tem todas as condições de nos impedir de realizarmos a vontade de Deus. E por que podemos ter essa certeza? É porque o Senhor, em sua fidelidade, que confirma a nossa fé e nos guarda,
Ele faz isso nos protegendo do maligno. Essa é a questão. É por isso que um crente vai perseverar na fé até o fim. Um crente convertido, arrependido, transformado. Verso de número 4, leiam por favor o que o texto diz. Você prestou atenção, eu amo o apóstolo Paulo, porque ele é um crente igual a nós, e ele crê, e o que ele crê, e o que ele pede, o que ele fala de Deus, ele pratica. E veja que coisa, o que ele creu do verso 3, a verdade do verso 3, ele põe em prática no verso 4. Essa confiança verdadeira que Paulo demonstrou no versículo 3 é a base para animar os irmãos tessalonicenses. Uma confiança inabalável no Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o único que nos capacita a praticar a sua vontade. E Paulo diz isso em relação aos tessalonicenses. Paulo confiava na capacidade plena do Senhor, o nosso Deus, de fazer com que aqueles irmãos do passado executassem tudo o que eles aprenderam do Evangelho. Ele cria assim por causa do poder de Deus. Portanto, a confiança de Paulo não está nos tessalonicenses, em como era aquela igreja incrível, lembra do capítulo 1, tanto da primeira como da segunda carta? Pois bem, não era essa a base da confiança de Paulo. Nós já vimos que eles tinham problemas, até mesmo para entender corretamente a grande bênção do que vai ser a segunda vinda do Senhor Jesus. Não, amados, a confiança de Paulo, a nossa confiança, está baseada no poder de um Deus que não apenas preparou tão grande salvação, mas Ele criou todas as coisas, dirige, conduz e criou toda a história, de Gênesis a Apocalipse, criação, queda, redenção, consumação, tudo isso Ele faz para a glória dEle. Decore isso, repita isso a cada manhã, no meio das lutas, porque isso é a verdade. Ele tem todo o poder de não apenas manter a história, mas de cumprir o que ele promete. Essa era, na verdade, a base da confiança do apóstolo Paulo, e essa tem que ser a base da sua confiança, da minha confiança. A sua confiança só tem sentido se for no Senhor e por causa do Senhor. Por isso que a gente não deveria ficar desanimado. Se a gente encontra com um crente que pisa na bola com a gente, simplesmente isso é um sinal de que você precisa ajudá-lo, orar por ele, animá-lo, abrir, escancarar a Escritura e mostrar, amado, é essa a verdade que vivemos. Foi para isso que fomos salvos. Verso de número 5. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. O que é isso? Que pedido é esse? Que afirmação é essa? Força para perseverar. Paulo fala aqui de uma dupla bênção para esses crentes. Primeiro, ele quer que eles olhem, conheçam e experimentem a verdade de que Deus os ama. Você fica triste porque tem pessoas que não reconhecem você, não ama você? Não ligue para isso. Deus ama o seu povo. O Deus que tem misericórdia de pecadores como eu e você, a ponto de, através de Cristo, por causa da obra de Cristo, nós que éramos detestáveis a Ele, Ele mata o Filho para então poder nos amar, porque Ele olha para nós e vê Cristo. É por isso que você pode se arrepender dos seus pecados, clamar por mais santidade, confessar esses pecados e mudar a vida por causa do poder desse Deus que te ama. Este tem sido, amados, um tema recorrente por meio das duas cartas aqui a essa igreja. Mais explicitamente, aqui em 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, verso 13 e 16 falam isso, e Paulo está orando pelos Tessalonicenses novamente, e diz para eles, Deus vos ama,
Sim, que o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus. E em segundo lugar, essa segunda bênção, Paulo está pedindo ao Senhor para direcioná-los para a firmeza de Cristo, ou para a perseverança de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo que ele quer que eles e nós, portanto, olhemos diretamente para a perseverança em nossas provações, a perseverança de Cristo por nós. Paulo está nos chamando a perseverarmos nas nossas lutas e tribulações, mas Deus nunca nos pede para suportar mais do que Ele mesmo suportou. Quando vem a tribulação na nossa vida cristã, nós devemos lembrar da perseverança do Senhor Jesus por nós. Ele suportou pobreza, sofrimento, dor, tristeza, rejeição, zombaria, tortura e morte. Ele fez isso por amar você, pecador, por querer salvar, e efetivamente tem feito isso com os seus. Ele suportou todas essas coisas por nós. Então, quando Deus nos chama para perseverar, nós devemos contemplar a perseverança que Cristo fez por nós. Contemple a perseverança de Cristo, porque isso vai nos encorajar, nos dará perspectiva. Você não perde o rumo. Jesus já suportou por nós, de modo que Ele é capaz de ter empatia conosco em todas as coisas que nós temos que suportar nessa vida. É Ele que nos garante que nós podemos suportar. Aguente, o Senhor é contigo. Ele carregou a cruz, Ele ressuscitou por você, Ele está à destra do Pai, Ele intercede por nós. Mas não apenas isso, o que Ele suportou foi muito, muito, muito maior do que qualquer coisa que jamais seremos chamados a perseverar como crentes. Essa é a grande bênção. E é com base nisso que podemos saber que realmente podemos perseverar com fé e obediência intactas. Ele faz isso em você e em mim. Ele nos ama, Ele perseverou antes de nós e por nós, e Ele é fiel em nos estabelecer e guardar. Portanto, irmãos, nessa mensagem, nós podemos orar e trabalhar com alegria para que a palavra do Senhor avance e seja glorificada, não importando quais sejam as forças que se oponham contra nós. Que o Senhor cumpra a sua palavra na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.